E Deus falou na língua dos homens, livro de Paulo On, na minha opinião, o lançamento do ano em língua portuguesa na área da teologia, e já já você descobre porque. Antes disso eu quero dizer que eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso deixe o seu like, seu comentário, se inscreva aqui nesse canal, faça parte da comunidade, dê uma checada nos links que estão na descrição desse canal e também no primeiro comentário para adquirir o lançamento do ano e também para descobrir como você aprofunda os laços com esse espaço de produção de conteúdo teológico na internet. Mas sem mais delongas, vamos falar do livro de Paulo On para que você descubra o porquê este livro aqui é para mim o lançamento teológico do ano em língua portuguesa. Lembrando que o link para você adquirir o livro está na descrição do vídeo, certo? Muito bem. Esse livro aqui, ele é importante para você não por trazer grandes novidades, nem tanto por grandes inovações, mas pelo fato dele juntar num espaço só uma compilação de muita coisa que está espalhado por aí que eu gostaria que você soubesse. Um aluno meu que entrasse no seminário hoje, ou um membro da minha igreja que está falando assim, tenho um chamado pastoral e quero entrar no seminário, quero aprofundar meu conhecimento teológico, talvez alguém que tenha se convertido e passou ali pelo processo aí de novos membros tal, e fala, Vitor, quero alguma coisa para ler, para adiantar o meu conhecimento. É isso aqui, porque antes do Paulo escrever Deus falou na língua dos homens, uma introdução à Bíblia, as informações que estavam aqui precisariam ser encontradas em diversos volumes, livros diferentes, caros, e você teria que ir com o cuidado de alguém que tem uma precisão cirúrgica para retirar parágrafos daqui, parágrafos de lá, e não gastar um tempo enorme para descobrir o material que nós temos aqui muito bem compilado e resumido. E do que se trata esse material? Esse material aqui, ele é uma espécie de introdução não apenas à Bíblia e ao texto bíblico, mas ao mundo da Bíblia. Que tipo de documento é a Bíblia? Que tipo de documento é essa coleção de 66 livros que nós temos em mãos? Como foi formada, a formação do cânon, como funciona a mentalidade de quem juntou esses livros, a cultura dessas pessoas, enfim, é uma introdução ao mundo do texto bíblico e não apenas ao texto bíblico. Informações que estão espalhadas numa teologia do Novo Testamento, numa introdução ao Novo Testamento, num manual bíblico, num dicionário bíblico. O Paulo, com muita habilidade, juntou isso tudo de maneira bastante coerente e organizou um conteúdo que, cara, na verdade, poupa o leitor de se aventurar em talvez dezenas de livros. Se eu tivesse tido um material desse daqui no meu início de seminário, seria um atalho gigantesco. Eu encho a bola do Paulo assim, mas eu não estou enchendo a bola dele sozinho, não. Se você vê aqui as recomendações, Carlos Vailate, doutor em estudos judaicos pela USP, tá? Ziel Machado, meu querido Ziel, professor que me ensinou tanta coisa, vice-reitor do Seminário Teológico Servo de Cristo, onde eu estudei. Luiz Saião, meu professor de hebraico, está aqui recomendando o livro. Gutierrez Siqueira, meu parceiraço aí de produção teológica, de diálogo entre reformados e pentecostais, tá aqui. Igor Miguel, conhecido aqui do canal, quem conhece o canal deve conhecer Igor Miguel, é outro que está recomendando. Bernardo Shaw, professor do Servo de Cristo, PhD em Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo, onde Paulo, inclusive, é mestre em estudos bíblicos. Paulo que também, entre outras virtudes, me ajudou a produzir 2 cursos lá na BC2, na Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. É muita gente recomendando esse livro que, a propósito, tem o selinho Bibotalk aqui, se você não conhece os podcasts dos quais eu faço parte, btcast, bibotalk.com, você me encontra lá, encontra o Paulo também, no podcast Contexto. Qualidade de produção do livro, Thomas Nelson Brasil, aquela qualidade da Thomas Nelson. Se você tem um livro da Thomas Nelson, você já sabe do que eu estou falando. Se não, livros aí em páginas amareladas para facilitar a leitura, uma preocupação grande com notas de rodapé, precisão
nessas notas de rodapé, já vou falar delas daqui a pouco também, porque que elas são importantes nesse livro em especial. Ilustrações que você encontra no livro, com um carinho de publicação e de impressão, com ilustrações também. Então, assim, um livro que vale muito a pena. Quando eu falo que ele vale muito a pena, ele traz, por exemplo, ocasionalmente eu abri nessa página aqui, o domínio dos Seleucidas. O que são os Seleucidas? Se você acompanha o canal, talvez você já tenha me ouvido falar desses caras. Seleucidas são importantes para que a gente entenda o período intertestamentário. Então, aqui a gente tem uma introdução, uma das coisas que você encontra aqui, que é muito legal, uma introdução à história do povo judeu em todo o Antigo Testamento, passando também pelo período entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse gap histórico aí, que às vezes a gente fica viajando, o que será que aconteceu nesse período? O Paulo explica aqui, e os Seleucidas fazem parte dessa história. Resume muito bem, e ele consulta boas fontes. E, cara, o esforço do Paulo aqui em consultar as boas fontes inclui inclusive é ótimo, mas inclui também notas de rodapé, na medida do possível, com as obras em português, para que você aprofunde seus estudos. As notas de rodapé estão fáceis de consultar aqui, e se você chega num assunto aqui de introdução ao texto bíblico, você fala assim, quero me aprofundar nesse assunto aqui, vem na nota de rodapé que o Paulo facilitou a sua vida, ele referencia tudo que ele utilizou. Então, se você quer conhecer mais a respeito do tema, é só vir na nota de rodapé, você tem um autor e um livro ou um artigo que está destrinchando aquele tema de maneira um pouco melhor. Livro muito cuidadoso também nesse sentido. Você vai ter, como eu disse, uma preocupação grande com a formação do cânon, mas não apenas a escolha dos livros, mas também a maneira como os livros foram formados, uma preocupação em explicar como esses escritos do Antigo Testamento foram escritos, inclusive na sua maneira física, como os povos ao redor de Israel se preocupavam com literatura. Para você ter uma ideia do que é o Paulo nesse sentido, no nível de dedicação e de esforço didático que o Paulo tem, esse livro aqui, ele é o produto de aulas que ele deu no próprio Seminário Servo de Cristo de introdução à Bíblia. Ele desenvolveu esse material pela falta que ele sentia de uma bibliografia para esse curso que ele mesmo ministrou. Uma das coisas que ele fazia com os alunos, que ele fez com os alunos, foi levar para os seminaristas, imagina, na graduação, assim, eu nunca vi um esforço didático tão grande. Os seminaristas estão lá e ele leva para os seminaristas a argila para a sala de aula, para cada um ter ali o seu bloco de argila e trabalhar com a argila da mesma maneira que os povos da Mesopotâmia trabalhavam para fazer escrita cuneiforme. Esse é o nível de dedicação e de introdução no mundo antigo que o Paulo fazia em sala de aula e que ele tenta traduzir aqui em texto. Claro que é um desafio gigantesco, não tem argila em 3D aqui dentro, você não vai encontrar isso, mas você vai encontrar um esforço muito grande de te introduzir nesse mundo. Tabelas cronológicas como essa daqui, que eu até falei para vocês, da história dos judeus, você tem uma cronologia, uma tabela cronológica dessa história dos judeus, inclusive trazendo os domínios de povos que exerceram controle sobre os judeus após o exílio e como isso vai desembocar no Novo Testamento. Literatura do judaísmo do Segundo Templo, Flávio Joséfo, por exemplo, vai estar aqui. Olha, é conteúdo de excelente qualidade da Thomas Nelson Brasil para você. Olha o que diz Luiz Saião. O livro é perfeito para professores, pastores e seminaristas, todos que estudam a Bíblia de forma séria e responsável. Quando ele fala e seminarista, significa que você, que não está num seminário, mas que eventualmente pretende entrar, vai encontrar aqui literatura bastante acessível. Porque o Paulo está pensando, e o Saião está explicitando aqui, que existe uma preocupação com pessoas que ainda não foram apresentadas a uma literatura mais técnica. Então, qualidade enorme. Thomas Nelson, parabéns. Paulo On, mais uma vez, parabéns. Você encontra o link para aquisição do livro aqui na descrição
desse vídeo, tá certo? E eu espero que você tenha gostado dessa introdução e dessa indicação. Pode deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.